Muito bem, esse é o nosso Oriente, falando hoje sobre separação. Minha mão tá cheia aqui e a gente vai em frente, viu, doutor? Porque o senhor tem trabalho aqui. A pessoa não quis se identificar, ela diz o seguinte: onde eu moro, a casa é de herança por minha parte. Caso eu me separe do meu esposo, ele tem direito sobre esta casa? E se ele não sair, o que eu devo fazer? Eu posso sair enquanto ainda anda o processo de divórcio? Ah, bens dependem do regime do matrimônio. Se houver um regime de comunhão universal, os bens se comunicam, ou seja, ele passa a ser dono também, Mesmo que ele não fosse dele anteriormente. mesmo que não fosse dele. Mas se é um regime de comunhão parcial, então não se comunicam. E aí o bem é só dela. Isso é uma questão do domínio, da propriedade e no momento de separação do casal. E se eles forem casados, porque o regime só existe se houver casamento efetivo. Se for união estável, então não tem regime de casamento, o bem é dela só e ponto. Agora, eles estão numa situação de compossuidores. O que é isso? Duas pessoas usando o mesmo bem ao mesmo tempo, legitimamente, justamente e legalmente. Então, os dois são possuidores. Ela não pode simplesmente enxotá-lo da casa ou ela sair da casa. Eles têm que resolver isso de alguma forma. As pessoas são proibidas de sair de casa? Claro que não, não são proibidas. Eu só recomendo que se documente isso, para que amanhã não se diga, olha, abandonou o lar, era mãe de família e abandonou, era o pai de família e abandonou. Isso pode ter alguma consequência depois num processo de divórcio. A Wanda está perguntando: há um mês foi determinado que o meu irmão não chegasse a 100 metros do portão da casa dele. Nem os bens dele puderam ser tirados da casa. Eu gostaria de saber que tipo de separação é essa, é a Wanda. Provavelmente não teve julgamento da separação. Essa é uma medida cautelar que existe. Olha, Laércio, eu tenho que dizer, isso é uma medida cautelar em processo na vara, deve ser vara criminal. Muito provavelmente vara criminal. Agora, a separação, depois, com a sentença, o juiz vai verificar o que é dele e o que é dela. E se ele tem coisas na casa, principalmente as coisas pessoais dele, e vai dividir os bens, ele vai ter direito à parte dele. E aí o juiz vai determinar a retirada e ponto. Aí não tem, é porque não teve julgamento ainda, provável. A pessoa não quis se identificar, ela diz: o meu marido irá se casar novamente, pediu o divórcio, eu aceitei. Mas ele não abre mão de nada, nem para os filhos. Gostaria de saber se tenho direito a algo. Puxa, é difícil, né? Bom, em relação aos bens, normalmente, depende do regime, né? Se é um regime de separação e tem coisa só dele, vai ser só dele, naturalmente. Normalmente é 50% a cada um, normalmente. Isso em relação aos bens. Em relação à pensão alimentícia, a pensão alimentícia é devida tanto o marido para a mulher ou a mulher para o marido naquelas situações em que haja necessidade e haja possibilidade de pagamento. Ou seja, trocando em miúdos, a pessoa precisa ser aquela pessoa que precisa da pensão alimentícia. Por exemplo, o padre deu um exemplo agora há pouco. Ele disse, aquela mulher que nunca trabalhou. Essa mulher que nunca trabalhou é uma mulher que precisa de pensão. Eu penso sempre no caso da minha mãe. Minha mãe morreu em 2010 e meu pai há mais tempo ainda. Mas ela nunca trabalhou. Se meu pai se separasse da minha mãe, fatalmente precisaria pagar pensão, né? Eu vou pedir desculpa porque eu vou ficar bem prático agora, bem direto com o Pode me senhor, tá bom? interromper. Tá. Outro anônimo. Quando me casei, eu já tinha 2 filhos, era viúva e há 24 anos tenho uma relação estável. Há 4 anos nos casamos com comunhão universal de bens. Só que no segundo casamento eu não tenho filhos.
Se alguma coisa acontecer comigo ou com meu esposo, os meus filhos, que são do primeiro casamento, têm o direito total dos bens ou terão que dividir com a família do meu segundo casamento? Ele tem filhos? Ele Com não ela, fala. não. Ela Ele, não ele, ele tem especificou outros filhos? se ele tem outros filhos. Olha, comunhão universal. Junta-se o que ela tem e o que ele tem. E aí eles formam um todo. Se amanhã um deles faltar, vai ter herança para os filhos. Como os filhos são só dela, eles vão herdar a parte dela. A parte dela. 50% do patrimônio do casal. E ele, aí, eu não sei, não se fala, mas se ele tiver filhos, vão herdar, se ele tiver os Mas ascendentes... cada um a parte de cada um. Cada um tem uma parte. Fui separada judicialmente, é a Lúcia que diz, por causa de uma traição dele. E ela viveu 20 anos separado com um divórcio. E hoje sou viúva. E não deixei de ser feliz. Desculpa, tá meio confuso aqui. Pois sempre tive Deus. Eu acho que é mais preocupado ali. Desculpa, gente, que não deu tempo de ler, porque está chegando muita coisa aqui. Sempre tive Deus e mantinha a fidelidade no sacramento do matrimônio. Sempre tive Deus comigo e um casal que tem Deus em um casamento muito abençoado. A Lúcia está só testemunhando. Que bom, Lúcia. Deus abençoe, então. Ele teve a traição, mas ela, mesmo com o divórcio e depois o falecimento, ela continua feliz. Deus abençoe, que coisa boa. No meio de tantas coisas, a gente tem os testemunhos, né? Deixa eu dar uma olhadinha antes nesse aqui. Essa sim. Vamos lá, doutor. A Maria do Rosário, desculpe, gente. Estou separada de Corpus há mais de 3 anos. Ele nunca ajudou com os 3 filhos, mas agora há 4 meses ele está me ajudando com o filho mais novo por ordem judicial. Quais são os meus direitos, já que estamos próximos à audiência de instrução e julgamento? Como devo proceder? Ela está fazendo certo, porque está correndo o processo, provavelmente de separação, não só de alimentos, e essa é uma pensão provisória, né, até que haja o julgamento da separação, e o juiz vai decidir. Provavelmente vai separar os bens, que cada um tem de direito, não sei, né, nessa hora, 3 anos depois, não sei mais se existem alguns bens a serem separados. E aí o juiz vai decidir se tem pensão ou se não tem pensão para ela. Aí depende do caso concreto, né? O juiz vai decidir. Mas ela está no caminho. Tem que aguardar agora a audiência, né? Para saber o que o juiz vai decidir. Bom, eu sou divorciado. Eu não, o Everton aqui. Sou divorciado, hoje namoro, estou noivo, pretendemos nos casar. Minha noiva nunca foi casada. É para o senhor, padre. Poderei me casar na igreja? Vou repetir. Sou divorciado, hoje namoro, estou noivo, pretendemos nos casar. Minha noiva nunca foi casada. Então, Poderei me casar na igreja? Se não posso, quer dizer que não estaremos sendo abençoados? Então, ele não falou se ele foi casado na igreja. É divorciado, mas ele não fala se divorciado na questão... Só legalmente. Só legalmente ou se ele fala também na igreja. Bom, se ele foi divorciado, se ele foi casado só no civil, então você pode casar, não tem problema nenhum, né, na igreja. Agora, se você foi casado na igreja, aí entra essa questão. Por que foi separado? Procura uma nulidade. Caso não haja nulidade, aí a igreja nos ensina o quê? Que existe as pastorais de segunda união. E não quer dizer que vocês, não tendo propriamente a bênção ali, publicamente falando, não quer dizer que Deus vai amaldiçoar vocês. Aonde está escrito isso? Não está escrito isso. Desde que vocês deem bom testemunho. Né? O que vocês não podem? Vocês não podem confessar e não podem comungar. Mas não quer dizer que Deus deixa de amar ou que Deus deixa de abençoar vocês. Isso tem que ficar muito claro. Né? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Então, a gente tem que saber separar as coisas. Então, fica muito claro, repetindo, né? Se você não foi casado na igreja, pode contrair outro matrimônio. Caso tenha sido casado na igreja, veja a questão da nulidade. Procure um tribunal, procure um padre da sua paróquia. E, caso não consiga nulidade, tem que viver, né, sem a comunhão e sem a confissão. Mas a bênção de Deus estará sempre em vocês. Deus não amaldiçoa as pessoas, mas estará sempre junto com vocês. Vocês podem participar da Santa Missa, podem participar dos momentos ali, não há problema nenhum.
A Lubélia de Minas Gerais está parabenizando o programa. Obrigado. Né? Ela está gostando muito da sua participação, padre. Olha, a Vera Lúcia está fazendo uma pergunta, doutor. Diz assim, eu vivi em uma vida comum com uma pessoa durante 2 anos e 3 meses. E ele veio a falecer agora em julho. Só que vivíamos cada um na sua casa. Às vezes ficava 15 dias na minha casa, eu ficava na casa dele, ele estava doente, eu acompanhava, fazia de tudo para ele. Quero saber se tenho direito à aposentadoria dele. Esse é um caso muito comum, Lárcio. A união estável, que não há casamento, né? Só há união estável, e com a morte o sobrevivente pede a pensão. Vai existir direito se comprovar que havia união estável. Porque, veja, o fato de viverem em casas separadas não significa que não houvesse a união estável. A união estável se caracteriza por uma união duradoura, estável, com o objetivo de formar família. A lei não exige que eles estejam sob o mesmo teto. Então, configurando a união estável, comprovando isso, é possível que ela consiga direito à pensão à pensão por morte. Padre, a pessoa aqui, eu acho melhor nem comentar o nome dela, ela diz, olha, por favor, me oriente, sou casado pelo civil e religioso. Faz 35 anos que estou divorciado. Morei com uma mulher durante 30 anos. Faz 4 meses que ela faleceu, já é um senhor então, né? Minha primeira esposa ainda é viva. Eu preciso de uma companheira. Estou vivendo só. O que devo fazer? Entra nesse caso que eu acabei de falar, né? Então, um caso prático, né? Você estando sozinho, né? Foi casado, separou. Estando sozinho, você pode confessar, pode comungar, naturalmente. Se arrumar uma outra pessoa, não pode confessar, não pode comungar, mas pode estar na vida da igreja. Já acabei de falar sobre essa questão, né? Agora, num caso de 35 anos de casado, não sei quantos anos foram, é difícil conseguir uma nulidade, né? Mas nulidade é logo nos primeiros anos, logo no começo, né? É difícil, depois de 40 anos eu fui infeliz, depois de 35 anos, né? Então eu acho mais complicado, mais delicado. Então normalmente é difícil, mas essa questão. Agora, quer arrumar uma outra pessoa, né? A palavra de Deus é muito clara, que não se separe. Caso venha separar, viva sozinho, cuidando das coisas do Senhor. É um conselho bíblico, é um conselho de Jesus para nós. Então que a gente busca seguir os conselhos do Senhor. O Edson está perguntando, eu sou católico, a minha esposa é evangélica, ainda não temos filhos. Caso ela venha ter, qual a orientação que devemos dar a eles? Bom, eu sou um pouco radical também, Laércio, no sentido seguinte. Eu tive o caso de uma prima que se casou com um rapaz evangélico, e não porque eu sou padre, né, não tem nada a ver, né? Mas meu modo de enxergar, não dá certo um católico, um evangélico, um católico, um espírita, não dá certo. Vai chegar um momento que vai ter o culto e vai ter a missa. Vai chegar um momento que vai ter o batismo das quantas, quer dizer, cada um vai querer puxar para o seu lado, né? Meu modo de ver, não chega um ponto que vai ter a divisão, vai ter uma coisa que vai dividir, que não vai bater, a questão de Nossa Senhora, sempre vai ter uma coisa que vai dar errado. Por exemplo, minha prima não durou muito, separou, foram dando vários problemas, enfim. Então, eu vejo que isso é uma questão muito delicada. Então, eu, particularmente, não aconselho, né, religiões diferentes estarem se unindo, ainda mais se você vive a sua religião, né? Agora, nessa questão, já são casados, já se casaram, na questão dos filhos, quando você vai diante do sacerdote, né, e da igreja, lá que você vai, né, testemunhar lá, né, na alegria e na tristeza, você responde algumas perguntas, às vezes você recordou das perguntas. Promete educar os filhos na fé que você professa? E você responde no microfone para o sacerdote, para a comunidade. Prometo. Né? Você não promete para o padre, você promete para Deus. Então, quer dizer, é preciso educar o filho na sua fé. Agora, essa questão é muito delicada, né? Que religião que o filho vai abraçar? Vai ficar indo nas duas?
Como que vai ser tudo isso? Então, tem que ter esse diálogo, né? Daqui para frente vai ter que um diálogo muito franco, ambos continuarem se respeitando e o filho vai ter que fazer a escolha, né? Então, é uma questão muito delicada que exige, aí vai ter que exigir muita sabedoria, muita paciência, muita vida de oração para não ter essa divisão. É muito delicado, né, Laércio? Uma questão muito complicada. A Ana diz, eu já fui casada na igreja, faz 13 anos que me separei. Tenho medo de arrumar outra pessoa e ser pecado. Então, foi casado na igreja, então acabei entrando nessa questão de novo, né? 13 anos, tem filhos, não tem filhos? Procura essa questão da nulidade matrimonial, né? Se há ou não há nulidade matrimonial, vai de caso para caso, como a gente fala, o doutor está comentando, também na questão civil. Dá ou não dá? Deu nulidade? Então, se deu nulidade, tudo bonitinho, pode contrair outro matrimônio. Caso não, então não pode, tem que ver sozinho. Ou então essa questão da confissão, da comunhão. Então você já sabe, vai entrando tudo dentro de uma questão, né? Tudo vai gerando um círculo, né? Na verdade, na questão civil é a mesma coisa, né, doutor? Mesma coisa. Doutor, fui casada nos Estados Unidos, foi registrado no Consulado Brasileiro, tenho uma ordem de proteção por causa de violência doméstica e um divórcio com divisão de bens. Ele está com mandato de prisão e está foragido. Como devo proceder com uma ordem judicial de separação dos Estados Unidos para ser executada aqui? Aonde devo procurar para ter uma solução? A ordem de separação deve ser para intimá-lo, não é isso? Deixa eu ler mais uma vez. Fui casada nos Estados Unidos no civil. Foi registrado no Consulado Brasileiro. Tem uma ordem Então, de... veja, vamos fazer por partes. Até aí, nós já vemos o seguinte, ela está casada tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Ok. O casamento vale nos dois lugares. Tem uma ordem de proteção por causa de violência doméstica Outra situação. e um divórcio com divisão de bens. E ele está com mandato de prisão e foragido. Como devo proceder com uma ordem judicial de separação dos Estados Unidos para ser executada aqui? Basta buscar a lei aqui, porque... Veja, o que eu estou entendendo é o seguinte, ela está tentando fazer a separação dela também dos Estados Unidos aqui. Isso. Então, e ela deve estar com uma ordem de intimação dele. Não tem alternativa, tem que esperar ele ser preso. Né? Como é que vai? Não tem outra forma. Eu não vejo. Agora, a situação dela está regular. Por quê? Porque ela está no Brasil, o casamento dela no Brasil está rompido, o vínculo já está rompido, porque ela falou que tem o divórcio, já fez a divisão de bens, a situação dela está regular. Ela precisa regularizar a situação dela nos Estados Unidos. Agora, isso vai depender da notificação dele dessa ordem de separação de lá, né? A Eliane, fui casada por 20 anos, ele saiu de casa e depois de 6 anos ele faleceu. Estava separada judicialmente, mas não divorciada. Também não tive direito à pensão. Hoje, como posso me identificar? Viúva ou separada? Ela é viúva, Lércio, ela é viúva. Porque o casamento dela não havia sido rompido. A separação sem divórcio não rompe o vínculo, mantém o vínculo do casamento. A separação só põe fim aos deveres do casamento, coabitação, fidelidade, assistência mútua, a guarda dos filhos. Então, põe fim a esses deveres. Mas o casamento, o vínculo do casamento é mantido. Então, ela é viúva. Padre, tive uma filha sem casar. Para batizar minha filha, o padre disse que eu tinha que me casar. Gostaria de saber se é possível anular o casamento, pois foi um casamento por necessidade. Bom, são duas questões. Primeiro, ela quer batizar uma filha, é isso? É o Carlos. Eu tive uma filha Tem uma sem filha. casar. Para batizar a minha filha, o padre disse que eu tinha que casar. Ponto. Vamos resolver essa questão. Bom, ele não tem que casar necessariamente. Ou os pais ou os padrinhos têm que ser casados, né? Ah, pelo jeito ele se casou, tá? O padre disse que para batizar tinha que casar. E é possível anular esse casamento porque ele foi feito por uma necessidade. Então, é possível sim, porque foi forçado. Uma situação forçada, não estava bem, é possível sim. Então, é uma questão ampla. Então, procure direitinho, mas com certeza é nulidade, viu? Doutor, a Joana, sou viúva e era casada no civil. Posso casar-me novamente? Se tiver filhos
e não foi feito o inventário, existe uma suspensão da possibilidade do casamento até que esse inventário seja feito. Agora, se não tiver filhos ou o inventário já tiver sido feito, está livre para o casamento, porque a morte rompe o vínculo do casamento. Nosso tempo está acabando, padre. Olha, eu estive casado por 26 anos, tivemos 3 filhos nesse relacionamento. Eu e a esposa fomos conversar com um padre, né? E ele nos incentivou a dar um tempo, né? E ele quer saber por que ele agiu dessa forma, só que ela não coloca aqui a razão, né? Estive casado por 26 anos, tivemos 3 filhos nesse relacionamento. E eu e minha esposa fomos conversar com o padre a respeito e ele nos incentivou a dar um tempo e separarmos. Por que ele agiu dessa forma aqui? Eu vou falar uma coisa assim muito ampla, eu sei que eu sempre corro em grande risco, né, e assumo tudo que eu falo. Como o doutor também deve encontrar. A gente nunca fala para separar, né, doutor? Claro que não. Né? A gente nunca fala para separar, né, com certeza. Pelo contrário. Então, eu sempre vou pela linha, vamos refazer, vamos reorganizar, vamos retomar o primeiro amor. E se eles foram juntos, se fosse só a mulher, se fosse só o homem, só lá, tá? Bom, sei lá. Mas foram os dois juntos, foram o filho, foi todo mundo conversar. Então esse padre não estava bem. Vamos dizer que ele não estava bem naquele dia, acordou azedo, estava com algum problema pessoal, entendeu? Mas ele deu um conselho errado, com certeza. Procure um outro sacerdote que te dê bons conselhos e que te leve sua família para o céu. Ok, esse é o Oriente-se. Nós vamos para o intervalo e voltamos para encerrar já já.